Acho que não tenho uma nota de $1 no bolso. Mas, sim, tenho. Tenho uma nota de $1. Desculpem-me. Na parte de trás desta nota de $1, vê-se o selo dos Estados Unidos do lado esquerdo, olhando para você. Estaria à minha esquerda. Está à direita de vocês. É a águia. E também ali o brasão, e assim por diante. Mas deste lado aqui, o meu lado direito, vê-se a pirâmide. E notem que acima da pirâmide está a pedra angular, e ali embaixo diz o grande selo. Até em nossa moeda temos de reconhecer, nenhum descrente pode acabar com o cristianismo. Cada carta que você data mostra o nascimento de nosso Senhor. Cada calendário, tudo fala dele. E até em nosso dinheiro, a pedra angular, que é Cristo. Por que não colocaram a pedra angular na pirâmide? Porque a pedra angular foi rejeitada quando veio. Mas agora, conforme a profecia, virá a pedra angular. E quero que notem que quando a pedra angular vier, o príncipe que proclamará a mensagem clamará: graça, graça. Pois é pela graça que somos salvos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E a mensagem da graça tem sido tão pisoteada pelos homens que é uma vergonha. Uns se voltam para a segurança eterna, outros para o que for mais. Mas a verdadeira mensagem da graça permanece a mesma, e é aí que Satanás tenta arrancá-la da igreja. Mas é pela graça de Deus que todos somos salvos. Assim, na deidade de Jesus Cristo, se o Senhor Deus pôde ir lá e confirmar que essa é a verdade, não só isso, mas pela sua palavra, ele confirma que é a verdade. E por sinais e maravilhas, confirma que é a verdade. Então, também a graça é a verdade. Então, por que alguém poderia criticar e dizer que a graça está errada, que somos salvos pelas obras? Somos salvos pela graça, por meio da fé, não pelas obras. As obras mostram que você foi salvo, mas o que o salva é a graça de Deus. A graça o salva. Graça é o que Deus faz por você. Obras é o que você faz por Deus para mostrar gratidão pelo que Deus fez por você. Mas pela graça você é salvo. Uns pensam, porque vou me unir à igreja, colocar meu nome no livro, é só isso o que tenho de fazer. Uns pensam, porque clamo, é só o que tenho de fazer. Outros pensam, porque falo em línguas, é só o que tenho de fazer. Uns pensam, porque tenho poder para curar os enfermos, é só o que tenho de fazer. Não é! É a graça de Deus que os salva, a sublime graça de Deus. Não posso confiar em nenhum mérito. Uns disseram, bem, lá está um grande homem. Aquele homem, já o ouvi levantar-se e fazer isto, já o ouvi levantar-se e fazer aquilo. Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que tivesse discernimento, ainda que tivesse dons para alimentar com todos os meus bens, alimentar os pobres, ainda que pudesse mover montanhas com a fé, ainda que tivesse ciência para entender tudo, nada seria até que o amor entrasse, que é a graça. Deus tem de fazer isso. Você pode fazer tudo isso e ainda estar perdido. É a graça que o salva, a graça de Deus para com a raça humana. Ao pensar nele, estava pensando naquela graça logo depois daquilo aparecer sexta-feira de manhã, ao raiar do dia, lá naquele campo. Quando mais tarde me sentei num tronco, lágrimas brotaram dos meus olhos. Oh, Deus, a tua graça baixou para salvar-me. Porque tiveste tanta compaixão de um pobre e infeliz analfabeto como eu? Como desceste ao nosso humilde e pequeno tabernáculo, onde há paz e pessoas de classe baixa, pobres,
que nada tem neste mundo, e ainda assim tua graça é espalhada amplamente em nosso coração pelo Espírito Santo para curares nossa enfermidade e salvares nossos pecados, ou melhor, salvar-nos dos nossos pecados e nos tornares teu povo, lidares conosco. Então pensei em Davi, quando decidiu edificar uma casa ao Senhor. Disse, não é certo que eu viva numa casa de cedro e a arca da aliança do meu Deus esteja debaixo de peles de ovelhas e um tabernáculo. Deus disse ao profeta, vai e dize ao meu servo Davi que eu o tirei do curral, de alimentar aquelas poucas ovelhas lá de seu pai, e te fiz um grande nome como os grandes homens da terra. Pensei na graça de Deus, como ele pôde fazer isso, salvar perfeitamente. E então pegaria um pobre coitado como eu e me daria a oportunidade de pregar o Evangelho e ver outros serem salvos, vê-los curados, ver lares que estavam destruídos serem endireitados, ver vidas que estavam arruinadas serem acertadas de novo. E me dar graça. Pensei, é a sublime graça. Então vir a um degradado e vil caçador de esquilos na mata e formar-se na forma do arco-íris, que significa um pacto, com uma mensagem que ele me deu para pregar e formá-la ali num pacto, de que ele está por trás dela. E estará por trás dela porque a mensagem é de Jesus Cristo e sua glória. Como ele me deixou ir pelo mundo todo, percorrer o mundo, as nações, a milhões de pessoas, ver milhões virem ao Senhor e o aceitarem como Salvador pessoal, vê-los cheios da sua bondade e santificados pelo seu poder, vê-los curados por seu grande poder onipotente. Então posso clamar, como o profeta que disse, não é por violência, nem por força, mas é pelo Espírito de Deus. Não por instrução, não por teologia, mas pelo Espírito de Deus ele salva as pessoas. Pelo Espírito de Deus ele cura as pessoas. É o Espírito de Deus que dá a mensagem às pessoas. É o Espírito de Deus que confirma a palavra. Temos teólogos hoje, temos doutores em divindade, temos grandes homens em todo o mundo que são talentosos, inteligentes e instruídos, mas requer-se a simplicidade de crer em Deus para fazer sua palavra declarar, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Requer-se um coração humilde, dedicado a Deus, para trazer Jesus Cristo ao tempo presente. Amém! Se requeresse teologia, o que iriam os presbiterianos, metodistas, batistas, católicos e assim por diante? Não teríamos chance. Nós, pobres, sem instrução. Mas não requer conhecimento, não por violência ou por força, mas sim pelo meu Espírito, diz Deus. Eu desvendarei este mistério. E a isso ele clamará, graça, graça, com brados e aclamações. E assim é hoje a sublime graça de Deus para com seu povo. Como ele toma o analfabeto, o que não tem instrução, mostra que Jesus é o mesmo. Quando veio, ele não veio aos grandes teólogos, nem foi a Caifás, o sumo sacerdote, somente para ser condenado por ele. Mas tomou pescadores, homens que eram pobres e levavam uma vida comum. E lá ele se revelou e disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mostra que a sua graça ainda se estendeu dos judeus aos gentios para chamar um povo para o seu nome nestes últimos dias, como acabamos de estudar. Sublime graça, quão doce o som. A graça é antiga, a graça é tão antiga quanto o mundo. A graça foi mostrada pela primeira vez à raça humana quando tivemos o começo da raça humana. Quando a raça humana foi criada no Jardim do Éden. Naquela manhã sombria, quando aquela mulher cruzou a linha de separação e foi contra os mandamentos de Deus e seduziu seu marido a fazer o mesmo, então a lei foi rompida. A lei tem de ter uma pena ou não é lei. E a lei era, no dia em que dela comeres, nesse dia certamente morrerás.
Lembrem-se, o primeiro tribunal foi sobre a terra e foi no Jardim do Éden. E o último tribunal será sobre a terra no tempo do fim, o trono branco. Mas quando Jeová desceu, posso imaginar que nem havia uma estrela a brilhar. Estava tão escuro naquele que outrora foi um jardinzinho de luz, porque o pecado apagou, tirou a luz dentre eles. Esse é o problema das igrejas hoje. Esse é o problema das pessoas hoje. O pecado apagou a luz do Deus vivo para mostrar que Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e vive para salvar perfeitamente e curar até o enfermo mais debilitado. Oh, como foi terrível aquela manhã, a escuridão pairando no jardim. Imagino um nevoeiro de pano preto de saco. Imagino que nenhuma folha se moveu, não havia vento agitando-as. Estava uma escuridão terrível, porque o pecado apagou. Jeová desceu como um estrondo de trovão, andando pelo jardim, clamando: Adão, onde estás? Foi aí que Adão percebeu que estava nu e havia pecado diante de Deus. Ele se escondeu e tentou fazer uma religião para si, mas não funcionou. Deus matou algumas ovelhas, pegou as peles e mostrou que algo tinha de morrer para cobrir o pecado. Unir-se à igreja nunca cobrirá o pecado. Nenhuma confissão de olhos secos jamais cobrirá o pecado. Requer-se tristeza e arrependimento e a graça de Deus para cobrir o pecado. Para o sangue de Jesus Cristo, aquele que Deus matou no Calvário, cobrir o pecado. Lá, no jardim, aquela manhã, quando o pecado era tão negro, Jeová chegou. Lá estava seu casal de pé, condenado. Não haveria mais raça humana. Eles tinham de morrer. A morte na raça humana devolveria o mundo às feras selvagens e não haveria mais raça humana. Mas naquela hora mais sombria, no momento em que não havia mais esperança, a graça se derramou. Disse: eu vos darei um Salvador, um Messias. Oh, é uma maravilha como Deus pôde fazer isso. A sublime graça de Deus no jardim do Éden, que lhes deu a promessa de um justo, o qual podia vir através da mulher. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, a culpada, e sua cabeça lhe ferirá o calcanhar, para mostrar que haveria uma aflição para a igreja, mas ele prometeu um triunfo. O que proveu um Salvador? A graça! O que eles poderiam mostrar para merecer graça? O que poderiam mostrar para merecê-la? A expressão do exército, desculpe-me, só quero usá-la aqui no meu púlpito para salientar um ponto. Jogar a culpa em outro. Adão disse: a mulher que tu me deste fez isso. A mulher disse: a serpente me enganou. Um responsabilizou o outro. Não havia esperança para eles. Mas Deus proveu a graça, e ela veio abrindo passagem. E ele disse: mas farei um caminho de alguma forma, eu vos salvarei de qualquer forma. Vós errastes, transgredistes as minhas leis, e minhas leis terão de ser. Mas o juízo proveniente das minhas leis terá de ser executado. Portanto, terá de haver morte, porque eu disse morte. Now, my Christian friends, and these tapes here that's being made will spread across the world. Let me ask you something. Agora, meus amigos cristãos, e estas fitas aqui que estão sendo feitas se espalharão pelo mundo. Deixe-me perguntar-lhes algo. Vocês que tentam fazer Deus ser três deuses, ou tentam fazer com que Ele seja um, como seu dedo. Ele é um em pessoa. It would not be right. Não seria justo que Deus fizesse um anjo morrer. Ele não poderia ser o tipo justo de juiz e fazer um anjo morrer por um ser humano. Isso ainda não resolve porque sua grande lei requer morte. E algo tem de morrer. E um anjo não pode morrer. Também não poderia dizer: Eva, por que fizeste Adão fazer isto? Vou fazer-te morrer. Deixarei Adão viver. Pois Adão também foi participante.
Como alguém disse, Pilatos foi justificado, ele lavou as mãos. Não se pode lavar o sangue de Jesus Cristo das mãos. Você nunca sairá deste edifício esta manhã e irá para o céu se morrer em seus pecados. Está em suas mãos. Assim, não é justo. Só havia uma maneira justa. Só havia uma maneira das exigências da grande lei de Deus serem atendidas. Ele próprio teve de atendê-las. Ele teve de fazê-lo. Deus é espírito e não pode morrer. Assim, Deus teve de se fazer homem e morreu em carne humana na forma de um homem chamado Jesus Cristo. E esse foi o Messias prometido que trouxe a graça. É aí onde se vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Deus habitando em Cristo. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu que falo a palavra, mas meu Pai que habita em mim. Deus em Cristo, claro. A graça foi prometida no jardim do Éden, e a graça veio, graça a Adão e Eva, sem lugar a que ir, sem direção em que virar. E ainda assim, a graça fez um caminho. Deixe-me dizer isto, meu amigo pecador. Você pode estar aqui esta manhã como uma prostituta. Pode estar aqui esta manhã como um mulherengo. Pode estar aqui como um bêbado, ou jogador, ou assassino. Pode estar aqui como um marido impuro, uma esposa impura. Pode ser o mais vil pecador. Você diz, estou além da etapa de redenção. Não está ou não estaria na igreja esta manhã. A graça fará um caminho para você nesta hora sombria, se apenas aceitá-la. Adão teve de estar disposto a aceitá-la. Você também tem. Aceite-a. A graça de Deus se estendeu no tempo de Noé. Noé é um homem comum, ele e sua família. Mas porque Noé temia a Deus, ele cria em Deus. Você não pode temer a Deus sem crer. Como pode temer algo em que não crê? Você tem de temer a Deus. Salomão disse, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, só em temer a Deus, você está começando a ter sabedoria. E o temor de Deus, Noé, temia ao Senhor e cria no Senhor. E é isso o que Deus honra, é sua fé nele. Isso mesmo. Então, quando o temor de Deus veio sobre Noé, Deus o chamou pela graça e salvou ele e sua casa, porque foi a graça que fez isso. Não porque Noé fosse um homem maior e mais vistoso que os demais, não porque Noé frequentasse a melhor igreja do país, não porque pertencesse à melhor organização, não porque pudesse se vestir melhor, não porque tivesse mais dinheiro, não porque fosse uma pessoa especial, mas por causa da graça de Deus, Deus salvou Noé. A graça salvou Noé, não as obras dele, mas a sua graça, e também salvou sua família. Citaremos outro personagem a quem a graça de Deus se estendeu. A muitos deles, falaremos só de alguns. Abraão. Abraão, não um homem especial, veio da Torre de Babel, talvez proveniente de um grupo idólatra. Seu pai foi lá para a terra de Sinar, morar na cidade de Ur. E enquanto estava lá, Deus falou com ele pela graça. Não porque fosse diferente, não porque fosse um homem melhor, mas pela graça Deus o chamou. A Bíblia claramente mostra isso. Oh, Abraão! Como Abraão testou a paciência de Deus. Contou-lhe, disse, Abraão, fica nesta terra, não saias dela. Mas assim que veio uma fome, Abraão fugiu. Abraão falou de nós. Deus tomou Abraão pela graça e o salvou. E é assim que ele o toma, pela graça. E como testamos sua paciência? Hoje estamos de pé, amanhã estamos caídos. Um dia cremos, no dia seguinte questionamos. Hoje somos metodistas, amanhã somos batistas. Hoje cremos em cura divina, amanhã vem a dor de barriga e não sabemos se cremos ou não. Mas em meio a tudo isso, Deus quer que fiquemos firmes. Mas Ele nos salva mesmo assim. Se não fosse a graça de Deus, todos estaríamos perdidos, com certeza. Deus nos salva pela sua graça.
Abraão devia ficar naquela terra, mas foi aos caldeus, ou não aos caldeus, mas aos filisteus. Foi peregrinar lá para escapar da fome. As coisas estavam um pouco difíceis em seu país, assim foi peregrinar lá com eles. Fez exatamente o que Deus lhe disse para não fazer. Mesmo assim, a graça de Deus lhe apareceu. Impediu o faraó ou o rei de tomar sua esposa. A graça de Deus. Quando Abraão disse, é minha irmã, mentiu. Ainda assim, a graça de Deus o susteve, porque ele se arrependeu. Ele estava disposto a se arrepender. E qualquer um que esteja disposto a se arrepender, a graça de Deus ainda vale para você. A graça de Deus o está procurando. Então, isso vale para vocês, desviados esta manhã. A graça de Deus ainda o está procurando. Se você tão só se arrepender, a graça de Deus basta. Como ele tomou o bom Abraão, trouxe-o de volta. E lembre-se, Abraão não foi salvo pelas suas obras, foi salvo pela graça. Abraão foi salvo pela fé, que é graça. E Deus salvou Abraão por causa da sua graça, não por causa do comportamento dele. Salvou-o por causa da sua graça. Oh, quão bom! Ele foi salvo pela graça. Vejamos Israel. Tenho uma escritura anotada aqui. Anoto e posso me referir a ela em minha mente. Se quiserem anotá-la, esta será uma boa para memorizar, se quiserem. Deuteronômio 7:7. Deus deu sua promessa a Abraão, ou não a Abraão, desculpem-me, a Israel, e lhes disse, se não tiverem parte com a idolatria, se não fizerem isso, se ficarem longe de todas essas cerimônias pagãs, se fizerem tudo isso, então os levarei para uma boa terra, cuidarei de vocês. Eu os alimentarei, os guiarei, farei estas coisas, se vocês fizerem tal e tal, se me amarem, se guardarem os meus mandamentos, meus estatutos, minhas ordenanças. Farei tudo isso, se tão só fizerem algo e guardarem os meus mandamentos e me amarem. Como um marido tomando uma esposa e dizendo, se você for uma boa mulher, se cuidar da casa, se for fiel a mim, se mantiver minhas roupas limpas, se tivermos filhos, se você for mãe para eles, se fizer as coisas, trabalharei até minhas mãos sangrarem para sustentá-la, se você fizer assim. Mas então pensem, e se aquela mulher se desviar, viver ociosa, não trabalhar, não fizer nada, então é preciso graça para manter essa família unida. Oh, Deus! Foi preciso a graça de Jeová para manter sua família unida. Só assim somos a família de Jeová hoje, por causa da graça de Jesus Cristo. Todos teríamos perecido. Mas é a graça. Oh, graça! Agora, mas eles não guardaram isso, mas nunca chegaram à promessa completa. Não aquela geração. Não. Aquela a quem a promessa foi feita pereceu no deserto. Mas Deus os alimentou. Deus cuidou deles. Deus os amou. Ele se moveu. Por quê? Sua graça fez isso. Sua graça por causa da sua promessa. Sua promessa, então, a graça que acompanhava a sua promessa. Mas nunca alcançaram o pleno valor da terra prometida. E esta igreja também não alcança seu pleno valor. A graça de Deus nos mantém, mas Ele quer levar uma igreja que o obedeça. Um povo que tome a sua palavra e diga, é a verdade, independente da sua organização. Ele quer um povo que não diga, bem, sou tão bom quanto você, sou presbiteriano, sou metodista, sou católico, sou tão bom quanto você. Isso não é graça. Mostra que há algo errado. Mas uma pessoa, de qualquer forma, que leia a palavra de Deus e veja que precisa nascer de novo, estar cheia do Espírito Santo, crerá nisso, aceitará pela palavra, aceitará a palavra, exatamente o que ela diz. Como em batismos e aspersão, o batismo é certo. Nunca houve ninguém aspergido na Bíblia, não há isso na Escritura. Também nunca houve ninguém na Bíblia batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Todos foram batizados em nome de Jesus Cristo.
Assim, não há nenhum indício da história para, se alguém puder mostrar em qualquer lugar da história, quando alguém foi batizado na Bíblia, ou 300 anos após a morte do último discípulo até a Igreja Católica, se alguém puder mostrar qualquer lugar em que alguém foi aspergido ou batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo até a Igreja Católica, você tem o dever para com sua alma de vir me contar. Não está lá. Mas o que fazemos? Estudamos as eras da igreja e vimos onde tiveram de fazer isso. Assim, veja, Deus quer alguém que o obedeça. Se não está nas Escrituras, então não é um homem. É uma doutrina feita pelo homem e não uma doutrina bíblica. Está vendo? Assim, independente do que a igreja seja, de como errado você esteve, que diferença faz? É quão certo você pode estar agora. A graça de Deus lhe mostrou isso, então ande nisso. A graça de Deus.